Nós vamos continuar aqui a nossa transmissão, trazendo os detalhes para você deste dia histórico, conversando com especialistas, conversando com a nossa reportagem, sem deixar de lado essa imagem importantíssima aí da chaminé da Capela Sistina, porque a qualquer momento podemos ver a primeira fumaça, né, desse processo de conclave, essa primeira votação, e será a única do dia, porque a diferença de horário em relação, né, à Itália, Brasil e Itália, é de 5 horas, lá são 5 horas na frente, então são quase 8 da noite lá. Essa vai ser a única votação do dia e a partir de amanhã as votações continuam. Vou chamar aqui para a nossa transmissão a antropóloga e professora de antropologia da religião na Unicamp, Brenda Carranza, que seja muito bem-vinda. Vamos continuar também com as imagens ao vivo lá. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez no Poder Expresso. Enquanto a gente estiver conversando, vamos ver imagens ao vivo lá da chaminé da Capela Sistina. Então, se sair qualquer fumaça, você já sabe, já teremos algum resultado, se positivo ou se não. O que a gente imagina é que hoje, né, professora, a gente não tenha a fumaça branca, de fato. Seria um dia ali de preparação, o primeiro dia ali para entender como é que serão as avaliações dos cardeais, não seria isso? Quero que você também fale a sua avaliação em relação a essa primeira fumaça aí que pode sair a qualquer momento. Oi, Soane, boa tarde. Olha, eu também estou vendo essa imagem e fiquei pensando que tinha uma gaivota em cima do telhado. Acho que é um sinal muito importante porque parte do legado de Francisco foram as estruturas, a renovação de estruturas internas do Vaticano. E uma delas foi a presença da mulher em postos chaves, no topo do poder. Então, essa gaivota aí me pareceu um sinal interessante, simbólico. Muito representativa, de fato, né, professora? A gente teve ao longo do dia todo um rito preparatório antes dos cardeais entrarem e se enclausurarem ali na Capela Sistina. Tivemos primeiramente uma missa, que foi, né, uma missa de preparação espiritual desses cardeais, desses 133 cardeais que estão participando nesse momento, estão votando ali dentro da Capela Sistina. E durante a homília do cardeal Giovanni Battista, ele destacou a importância da oração, do amor cristão e da comunhão eclesial, dizendo que, fazendo um apelo à unidade e à escolha sábia para conduzir a igreja em tempos desafiadores. Esse foi um ponto importante aí, né? Foram alguns pontos importantes dessa homília durante essa missa de preparação espiritual. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, né, essa primeira etapa aí, essa missa de preparação ali que durou quase 2 horas, inclusive. Soane, é muito interessante você trazer a homilia do Cardeal Rey, porque ela traz 3 elementos fundamentais. Nós estamos falando de um chefe de Estado que vai ter uma importância na geopolítica mundial. Ele é uma voz que fala, não só em nome da religião, mas também como chefe de Estado. Nós temos um segundo elemento fundamental, que ele é um chefe espiritual, é uma liderança espiritual para quase 1.300.000.000 de seguidores ou de fiéis católicos espalhados por todo o mundo. Então, a palavra do Papa para dentro da igreja é fundamental, por isso a unidade, a escolha de unidade é muito, muito importante, sobretudo, Soane, depois de 12 anos de oposição sistemática de um grupo de cardeais para com o Papa Francisco e as suas propostas internas de mudança dentro da igreja, além das mulheres, a mudança em mecanismo de controle de transparência econômica e de transparência sobre os abusos sexuais. E depois, quando ele fala da importância da sabedoria de uma pessoa que conduza espiritualmente, eu acho que se está falando do perfil que as congregações, que foram 12 congregações nos últimos dias, foram apontando o perfil do Papa que
que o Colégio Cardenalício está procurando neste processo de conclave, que é o perfil de um Papa pastoral, de um Papa que continue o legado de Francisco, mas não necessariamente que seja uma cópia fiel dele, não precisa ser um xerox, como disse o cardeal de São Paulo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a proposta, em este primeiro momento, já de ir observando por onde que vão os nomes que podem preencher o perfil que estas congregações foram dando. Um perfil pastoral, um perfil conciliador, diante de tanta disputa interna que o conclave está mostrando. Sem dúvida. E um outro ponto também que eu gostaria que a gente destacasse, para explicar mesmo para quem não está tão próximo assim desses ritos, é desse processo de juramento. A gente tem até também uma imagem desse juramento, ó. A gente está acompanhando, a gente vai soltar a imagem, mas também estamos acompanhando aqui a nossa produção, está ligada nessa imagem aí da chaminé, porque se sair a fumaça a gente vai continuar mostrando a vocês. Mas ao longo do dia a gente teve também esse processo de juramento dos cardeais, antes deles entrarem na Capela Sistina. Vou pedir para o Tiago para a gente mostrar aqui para vocês também um pouco desse processo. Essa aí, né, a gente vê já os cardeais ali se dirigindo, né, à Capela Sistina. Tem um processo também em que eles fazem ali o juramento, aí já foi, né, eles adentrando a Capela Sistina, os 133 cardeais que estão participando, né, que estão aptos a participar deste processo de conclave. São cardeais com menos de 80 anos, então o número de cardeais no mundo é maior do que estes. 135 no total estariam aptos a votar, mas 2 não estão participando desse processo por questões de saúde e informaram ao Vaticano que não poderiam ir, então participar desse processo. Mas antes de entrar na Capela Sistina, eles fizeram um juramento. Tem aí, Tiago, uma outra imagem deles colocando a mão em cima. A gente tem uma outra imagem que mostra esse momento de juramento deles aí também. Isso aí, ó. A gente também, a professora Brenda aí também acompanhando junto com a gente. Eles fazem esse juramento. E quero também a sua explicação para quem não entende tão de perto esses ritos todos antes deles se enclausurarem na Capela Sistina. Soane, eu acho que é muito importante esclarecer para a nossa audiência que estamos falando de uma igreja milenar, que este conclave, ele é fruto de uma longa história e de uma longa tradição, aonde a Igreja Católica fusiona ou materializa 3 coisas. Materializa uma tradição longa, apostólica, porque estamos falando da sucessão de Pedro, que é o primeiro apóstolo que guiou a igreja dos primeiros cristãos e que justo morre em Roma. Depois nós estamos falando da sucessão do líder espiritual, mas também que ele vai ser representante tanto da igreja latina, romana, como da igreja do Oriente, da igreja ortodoxa. Então, nós estamos falando do catolicismo no mundo inteiro. E depois, o terceiro elemento que é fundamental, a igreja católica prima pelos rituais. Ela é uma expressão simbólica. Ela vai trabalhar politicamente a escolha, ritualmente a escolha, e ela também trabalha espiritualmente. Então, você tem um juramento. Por quê? Porque o que acontece no conclave, o cardeal leva para a morte toda a disputa, como foi, como foi votado, quais foram os nomes que apareceram. Isso não vai poder sair da boca dos cardeais, com o perigo de que, se eles expõem o que aconteceu no segredo, eles podem ser excomulgados da igreja. Não que deixem de ser cardeais, é que eles deixam de ser católicos.
Por que isso? Porque o sigilo é muito importante na igreja. Haja visto o sacramento da reconciliação ou da confissão. O padre jamais pode revelar o que é dito em confissão. Então, os cardeais vão juramentar como um elemento de tradição, como um elemento de segredo pontifício e como um elemento de cuidado espiritual à sua função sacerdotal. A gente voltar então com imagens ao vivo aí, ó, estamos vendo a gaivota novamente, né, professor? Então, todo mundo de olho na chaminé da Capela Sistina. A previsão inicial era de que essa fumaça saísse aí por volta das 2 da tarde aqui do Brasil, mas já são quase 3 e ainda não tivemos essa fumaça. Conversamos inclusive ainda há pouco com a Júlia Valente, nossa repórter que está lá em Roma, e ela disse que devido a todos esses processos, esses ritos desse primeiro dia, isso pode também estar atrasando essa única votação prevista para o dia de hoje. Então são imagens ao vivo lá diretamente da Capela Sistina. E a gente está tendo várias interações aqui, professor. Professor, alguns falando dessa questão, né, um pouco dessa demora, mas a gente também teve uma pergunta aqui que eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque o João Gabriel Freitas perguntou: Suane, quais são os critérios para escolher o novo Papa? Isso até foi discutido ali pela congregação de cardeais. Na homilia foi destacado um pouquinho também, né, do que é preciso nesse momento para a Igreja Católica em relação à unidade, em relação a uma pessoa que tem esse perfil ali para construir pontes. Mas então a gente recebeu essa pergunta do João Gabriel de Jaguaribe, no Ceará. Então, professora, quais são os critérios para a escolha desse novo Papa? Olha, eu diria para o João Gabriel que tem vários critérios. Se a gente quer um critério geracional, isto significa a idade do Papa para um papado longo, então, com certeza, se apontou para um papado de estabilidade, que foi um dos critérios que foi colocado. Estabilidade moral, estabilidade que possa ajudar a o papado ir caminhando em torno das questões, de ir acertando questões doutrinais e questões geopolíticas. Se se quer um papa, que seria um papa jovem, nós temos aí uns 6 ou 7 candidatos. Outro critério é um papa de transição. Para quê? Para dar tempo a que o mesmo mundo se acomode diante de tanta turbulência econômica, tanta turbulência de guerras, tanta turbulência de problemas de ódio, de migração que estão colocados atualmente. Outro critério foi o critério pastoral. Um papa que esteja perto dos pobres, que continue com o legado de Francisco de se aproximar e escutar a voz dos mais necessitados, que seriam os migrantes, que seriam os refugiados. Outro critério que foi colocado foi um papa que escute aos outros bispos, que escute aos outros cardeais, que escute aos fiéis. É o que em este tempo se tem falado muito de sinodal, um papa sinodal, uma sinodalidade, que significa o quê? Significa uma igreja que esteja na escuta, uma igreja que saia, e uma igreja em saída, uma igreja em comunhão. Outro critério que tem saído muito é que continuem as reformas dentro da estrutura da igreja, da transparência nas questões do abuso de clérigos, do abuso de todo o que poderia ser um grande problema de crimes contra as crimes civis e crimes canônicos, que é como a gente considera os abusos. Outro critério que eu acho que também se tem colocado muito é o critério da continuação da discussão do legado de Francisco nas questões climáticas. E então, me parece, Soane, que
esses critérios entram em função e aí se vai procurando o perfil do Papa que mais ou menos reúna questões doutrinais, questões de fala fora da igreja e as questões internas da reestruturação do próprio Vaticano e da própria Cúria Romana. A gente teve, inclusive, professor, ao longo dos últimos dias, durante essa congregação, né, geral aí dos cardeais, alguns pontos que eles destacaram em linha com o que você colocou aqui para a gente. Eles falam dessa necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas pelo Papa Francisco, nessa questão dos abusos, mas também em relação a ser um Papa quase que literalmente em relação a esse sentido, significado dessa palavra mesmo, de construir pontes. E um outro ponto que eles colocaram é um apelo, né, em relação a essa fala em torno da paz. A gente vive um mundo que está, né, aí rodeado por conflitos armados em diferentes pontos do plano. Então, que esse Papa também poderia se envolver, né, nessa questão de negociações em prol da paz justa e duradoura. Essa questão dos conflitos, a gente vai inclusive ao longo do Poder Expresso mostrar aí um novo conflito que eclodiu entre Índia e Paquistão, né, mais um conflito aí, né, envolvendo a morte de pessoas, essa questão, essa tensão entre as nações. Então, como também esse novo Papa poderia se inserir nessa geopolítica também dessas crises que envolvem, né, esses conflitos pelo mundo. Soani, se fala muito no cardeal Pietro Parolin, que ele é diplomático, esteve na Venezuela, na Nigéria, no México, na China, em Vietnã. Ele trabalha muito as questões de administração vaticana e tem também trabalhado muito as questões da paz, sobretudo nas negociações com a China. Você tem outro cardeal cotado, que é o Matteo Zuppi, o Zuppi, de 70 anos, também italiano, que ele tem o perfil de diplomata mediador na guerra de Ucrânia. Ele também tem trabalhado a paz com o diálogo interreligioso no Oriente Médio. A gente tem outro cardeal muito interessante, que é o cardeal Piazzabella, que é o patriarca de Jerusalém. O que significa patriarca de Jerusalém? Significa aquele que é responsável pela custódia do Santo Sepulcro lá no Oriente Médio. Ele é um cardeal muito importante para a guerra na faixa de Gaza. E ele pode ser também uma sinalização de como a igreja quer a paz no Oriente Médio e como as questões Israel-Palestina são temas muito sensíveis para essa paz. Então, eu acho que o cardeal Zuppi, ele também vem de uma congregação religiosa que é chamada no Vaticano como a ONU do Trastevere, que é uma congregação, é um grupo religioso cuja missão e carisma dele é a paz no mundo, que se chama San Egidio, o grupo religioso do cardeal Zuppi. Ele reuniria esse perfil internacional de procura de paz para diferentes partes do mundo, também com a Ucrânia, onde ele foi colocado. Seria Zuppi, Zabella e Petrolin. Os três são italianos, então também responderiam às questões de romper e voltar de novo a um Papa italiano, se bem que com muita experiência internacional e diplomática. Professora, aqui, ó, nossa enquete do dia, inclusive, né, quem estiver nos acompanhando, coloca lá também a sua opinião, mas em relação a esse perfil do novo Papa, né, e a gente perguntou o seguinte: você acha que o próximo Papa deve ter qual perfil, se progressista ou conservador? Bom, a maioria aqui
que está na nossa transmissão está falando de um Papa conservador, mas a gente já viu aqui posicionamentos a favor de um Papa progressista. A gente viu aí também ao longo, né, da nossa conversa todo esse processo de preparação para o conclave, o que foi dito ali em relação à congregação, a essa homilia que ocorreu também mais cedo. Então, quero também a sua opinião, se a senhora imagina, né, se a senhora avalia nesse momento, se dá para dizer nesse momento, ou se é preciso aguardar mais um pouquinho, se esse Papa que vai continuar aí o legado de Francisco, se ele deve ser progressista, conservador, com base aí no que a gente veio vendo em relação a essas congregações que têm reunido os cardeais aí ao longo de todos esses dias. Olha, Soane, eu acho essa enquete muito interessante porque ela reduz a progressistas e conservadores uma eleição que é muito complexa. Observe por que é complexa, porque você está falando de um futuro chefe de Estado, como eu já falei, de um futuro líder da igreja que tem que lidar com a igreja dividida. Uma coisa muito interessante, que eu já em algum momento já acenei para isso, Soane, é que se tem falado muito, muito de um Papa conciliador. Quando se fala de um Papa conciliador é porque as coisas estão difíceis internamente, porque há um momento da igreja que foi muito complicado, sobretudo pela oposição sistemática às propostas do Papa Francisco. Então, falou-se até que o Papa Francisco era radical, que era um progressista radical, um progressista revolucionário. O Papa Francisco não foi revolucionário no termo estrito de revolução, de transformação total. O Papa Francisco foi um reformador e por seu estilo pastoral e por seu diálogo e por seu carisma de simplicidade, ele se tornou um reformador humanista. Então, quando a gente fala o novo Papa será conservador, a gente está dizendo tem que ser conservador, não sei, muito provavelmente será conservador em que sentido? E no diálogo interno da igreja de preservação da doutrina da igreja. Mas o Papa Francisco não mudou uma vírgula na doutrina da moral cristã. A moral conjugal continua exatamente igual, a questão das mulheres e o sacerdócio continua exatamente igual, a questão de ser pecado, uma relação homossexual continua sendo igual, só que o Papa Francisco fez opções simbólicas, Soane, que foi a acolhida das mulheres e permitir que a mulher entrasse na estrutura do Vaticano, acolhida com bênçãos aos casais gays, não significa que mudou a doutrina, e ele também fez um aceno muito forte a que recebessem bênçãos aqueles casais divorciados que estão de novo casados. Então, Soane, foram acenos de diálogo, foram acenos de acolhida, foram acenos de mostrar que a igreja está no caminho de abrir as suas portas e as suas janelas a outras experiências, mas continuou sendo um diálogo conservador no que se trata as questões de doutrina. Então, acho que falar que o novo Papa, ou o novo pontificado, porque nenhum Papa governa sozinho, ele tem que governar com todos os cardeais que estão espalhados em 70 países do mundo, tem que governar com a Cúria Romana e tem que governar com estes todos os organismos e secretarias que trabalham no Vaticano. Então, não é fácil administrar tanta diferença. Então, dizer se é progressista e se é conservador, me parece que reduz muito a complexidade da escolha. Sem dúvida, professora, um curto espaço de tempo, a gente também, né, faz isso para ouvir as pessoas, mas sempre trazendo aqui as complexidades de todo esse processo, né, desse processo de diálogo. Também a gente faz essas enquetes também ao longo do dia, mas sempre traz
elementos para que as pessoas possam refletir em torno de todo esse processo. A gente sabe que, né, nenhuma relação ela é totalmente uma coisa, outra, ela é importante que exista, inclusive, esse meio termo em relação a diálogo, em relação a esse processo político, nessa questão também dessas relações no âmbito religioso também. Então, todas essas relações, apesar da gente ter extremos, o ideal é que a gente possa abrir sempre espaço de diálogo e conversa nessas relações, sejam elas quais forem. Então, para quem está nos acompanhando na transmissão, vemos agora, ao vivo, a imagem da chaminé da Capela Sistina. A previsão inicial era que a primeira fumaça da primeira votação do conclave saísse às 2 horas aqui do horário de Brasília, mas até o momento, né, professora, não temos essa fumaça. E quero também a sua avaliação. O que será que está acontecendo lá dentro da Capela Sistina para que essa fumaça demore tanto? Até lá, a nossa repórter Júlia Valente, que está em Roma, uma multidão acompanhando lá nos arredores da Capela Sistina. Todo mundo esperava que o atraso fosse no máximo de meia hora, mas aí já passamos de 1 hora de atraso e não temos fumaça ainda. Olha, Soane, eu acho que o tempo da igreja não é o tempo dos jornalistas. E a segunda coisa, você imagina a logística da juramentação de 133 cardeais, a logística do escrutínio de 135 votos, a logística que pode levar para fazer todo este tipo de entrada. Então, é claro que a gente gostaria muito de saber o que está acontecendo, mas nós só podemos especular que a logística é muito lenta, e que o tempo do Vaticano não é o tempo nosso, dos que estamos na expectativa. Mas eu gostaria de retomar um ponto enquanto a fumaça não sai. Eu acho que há uma coisa muito interessante, Soane, que a gente tem que retomar sobre o legado de Francisco. E é toda a questão que tem que ser dita. E é o Vaticano e o conclave nas suas congregações também acena que a igreja não pode retroceder. Então, há mudanças que já foram realizadas estruturalmente, que implica de mudanças que não dá para ir para trás. Há acenos que podem requerir um pouquinho mais de cautela e moderação, mas o mais importante é que a Igreja Católica dialoga também com números. E nós sabemos que, pelo menos o cristianismo católico na Europa está completamente estagnado no seu crescimento. Em América Latina, o que mais cresce em adesão são os evangélicos. O que a gente pode dizer é que Ásia e África são aqueles lugares, aquela geopolítica, aquela geografia eclesial da Igreja Católica, onde mais crescem os católicos. Especificamente, a gente pode falar na Ásia da Coreia do Sul, onde nós temos um crescimento muito grande, e a pujança da igreja nas Filipinas. Então, me parece, Soane, que isto é muito importante a gente trazer para a discussão, porque o conclave ele está levando muito em conta isso. O processo das votações para chegar ao perfil sabe que não tem um retrocesso. Então, muito provavelmente a escolha, por isso talvez seja um pouco mais longa. Enquanto ao tempo não vai sair no segundo escrutínio, talvez, seria um consenso muito grande, então. É verdade, sem dúvida. Inclusive, a gente fez um levantamento aqui no SBT e vimos que desde 1958, falando dessa duração, né, desse processo de fato para sair a fumaça branca, desde 1958,
esse processo durou mais de 3 dias. Durou em 1958 4 dias, mas geralmente dura entre 2 e 3 dias esse processo de enclausuramento lá dentro da Capela Sistina. A gente falou aí em relação ao dia de hoje, a fumaça no dia de hoje, mas também qual é a sua percepção em relação a esse tempo de duração dos cardeais lá dentro da Capela Sistina? Soane, eu não sei se você conhece uma história, que é a história da onde que surgiu a palavra conclave e quantos meses durou uma escolha de um papa que foi lá em 1267, 68, na cidade de Viterbo. Durou 33 meses. Soane, você faria cobertura ao vivo durante 33 meses da escolha do novo Papa? Com certeza a gente ficaria oscilando, né? Fala mais, fala menos, como a gente vê Mas atualmente. 33 meses foram quase 3 anos. E você sabe por que teve que separar e qual foi a urgência da escolha? Porque na época, quem dava a comida e a água era a população. E a população falou: chega, ou vocês escolhem um pontífice, ou nós vamos cortar a água e o alimento. E foi o que eles fizeram. Trancaram aos cardeais, aos bispos da época, embaixo de chaves no castelo, não deram água, não deram comida, e eles imediatamente escolheram um novo pontífice, que é Gregório X. Gregório X foi escolhido na base da pressa da fome e da sede. A partir de aí, Gregório X falou: não pode haver conclave que demore tanto. E então, o conclave na Idade Média durava um pouco mais que 4 ou 5 dias, durava quase um mês, mais ou menos, e na Idade Moderna, bem menos. Então, eu acho que, nesse sentido, esperar que este conclave faça muito longo não é nem possível, porque nós temos o documento que exige que depois do quarto escrutínio, depois de 2 dias, se não se tem, após 8 escrutínios, 8 votações, não se chega a consenso, o conclave para. Ele para 24 horas, reza, se fazem orações, se faz discernimento e se volta no outro dia para fazer o escrutínio. Então, há mecanismos que permitem discernimento e votação tranquilamente, mas também que apressa nós diríamos que apressa o processo. E então, esse documento é um documento que fez João Paulo II e que foi revisado pelo Papa Francisco. Então, há normas que não permitem que o tempo se estenda mais. E, sem dúvida, se fosse hoje em dia, né, a população ficaria impaciente muito mais rápido diante da sociedade que a gente tem, que é bem mais imediatista, né, professora? É verdade. A senhora colocou esse ponto em relação, né, a esse processo de escolha do conclave. Então, agradeço demais aqui a sua participação com a gente, trazendo não só curiosidades, mas também essa avaliação do momento, né, desse momento histórico para a Igreja Católica, marcante para escolher um novo Papa nesse processo de transição. Agradeço demais a sua gentileza, a sua contribuição, o seu conhecimento aqui para a nossa transmissão, para quem nos acompanha. A professora Brenda Carranza, muito obrigada pela sua participação no Poder Expresso. Obrigada, Soane, agradeço o seu convite. Imagino que você também tem seu candidato. Espero que o bolão aí no estúdio de fumaça de churrasco mesmo. A gente não costuma, de fato, falar o candidato aqui. A gente, nesse aspecto, seja ele qual for, a gente acaba mantendo mais, né, esse processo aí de imparcialidade. Você tem sigilo pontifício. Muito bem, obrigada. Com certeza, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde e seja bem-vinda sempre, claro, aqui no Poder Expresso.